Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de janeiro de 2012, quinta-feira. Agora, o verbete é de número 2189. Ele tem 5 páginas, 44 elogios e 19 máximos. Eu destaco a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema, requinte da autolucidez, é dentro da autolucidologia. A definição: o requinte da autolucidez é a postura mais evolutivamente avançada, alcançada pela consciência lúcida, homem ou mulher, em determinado momento evolutivo crítico. A busca inteligente do requinte evolutivo máximo. O fato do requinte quando funcional e cosmoético. O requinte não expressando perfeccionismo. A consideração mais relevante da autolucidez à frente da lucidez grupal. As observações sobre as linhas de pensamento, as vertentes de pensarização, os campos de conhecimento, as áreas de cognição, os contextos multidisciplinares, os vieses de abordagem e as incursões experimentais. A dificuldade de se alcançar algum requinte de lucidez sem os recursos multidimensionais da auto-paraperceptibilidade. O requinte máximo no universo do parafenômeno da cosmoconsciência. O requinte da lucidez tendo início no extrapolacionismo parapsíquico e dos vislumbres da paracognição derivada do parafenômeno da pangrafia. Eu quero dizer para vocês que nesse verbete faltou um trinômio, que eu vi agora que não tem. Lá no fim do trinômio, na página 31, eu vou acrescentar aqui. O trinômio prosêmico, mega euforização, balonemã e omnicatarse holopensênica. Que isso aí é o jeito da gente influir no ambiente que nós estamos, com potência máxima. Agora, vamos repetir. O trinômio prosêmico, mega euforização, balonemã, omnicatarse holopensênica, que é do holopensênico. Agora, na argumentologia tem a tabelologia, a tabela com 7 cotejos da não lucidez com a lucidez. Na remissiologia, entre os 15 verbetes, nós destacamos auge consciencial, autovivência hiperagudizada, evolução da autolucidez, máximo da consciência e pico máximo da inteligência. Frase enfática: a pesquisa do requinte da autolucidez deve sempre interessar racionalmente a consciência lúcida intermissivista, homem ou mulher, em função da evolução consciencial e da autoproex. Você já vivenciou alguma ação capaz de ser classificada como sendo requinte de alta lucidez? Em qual área de manifestação? Agora, mega análise. Eu destaquei aqui 17 itens: autolucidez, autolucidologia, maxiconsciencialidade, hiperautocogniciologia, sofisticação, perspicácia, autoparaperceptibilidade, autoconscienciometrologia, ofiexologia, ortovivências, precisão, tino, interassistencialidade, holopercussiologia, megaconscienciologia, cosmoconscienciologia, serenologia e hiperagudização. Agora, eu chamo a atenção que tem 10 auges mais sérios na personalidade, na consciência, que aqui é tratado também nesse verbete. Em vez dos 17, o mais importante são esses 10 aqui, separado: autolucidez, atilamento, percussiência, acuidade, agudez, hiperconsciência, perspicácia, mega euforização,
hipercognição e autodiscernimento. Todos esses se equivalem. Tem uns aqui que pode ser até sinônimo do outro, mas são os mais importantes que tem. Agora, questionamentos aqui. Gostaria de saber se, ao se projetar, a pessoa pode sentir sensação térmica. Pode, tudo depende, porque a pessoa tem a parapsicologia, ou seja, a psicologia daqui que ela leva quando ela está projetada. Semana passada fiz o EV antes de dormir, e não sabendo que estava projetado, senti calor, e como estava no meu quarto, abri a janela. Senti uma brisa agradável, mas logo acordei e olhei para a janela, e a mesma se encontrava fechada. Queria saber o que realmente aconteceu. Foi um sonho, mais nada, não tem novidade nenhuma. Isso é sonho. Fatologia, página 30. Na primeira e segunda linha, poderia ampliar a busca inteligente do requinte evolutivo máximo e o fato do requinte quando funcional e cosmoético. O problema todo é o seguinte: é muito importante nós procurarmos ver quando é que nós estamos com maior acuidade intelectiva. É assim que a gente pode estudar mais, é assim que a gente pode escrever melhor, é assim que a gente pode ter comunicação também mais evoluída. Então é preciso de ver. E outra coisa, na hora que você descobrir que você percebe que você está um pouquinho mais inteligente naquele momento, precisa saber o que ocasionou aquilo, qual foi a causa, para você incentivar essa causa depois. Então, é muito importante estudar o requinte evolutivo máximo. Agora, o requinte quando funcional e cosmoético, ele é funcional e cosmoético quando você faz, através dele, as neoverpons, as verdades relativas de ponta, dentro do processo da taristicologia. Você então ajuda os outros com esclarecimento dentro de um nível mais avançado. Esse nível mais avançado geralmente envolve neoverpon, isso é inevitável. Ainda na fatologia, a oitava e nona linha, poderia explicar a apreensão sofisticada das realidades. Por exemplo, como é que a gente começa a entender o processo extrafísico? Todas as nuances que tem nisso. Eu, por exemplo, eu acho que uma das maiores burrices que tem na Terra é uma pessoa que não estuda a multidimensionologia. Eu acho a maior burrice. Se a pessoa vai dessomar e vai voltar para isso, como é que fica? Agora, a maioria não quer pensar que vai voltar. Então, aí é que é mais burrice ainda. Então, por exemplo, a ciência convencional é uma das áreas mais burras que eu conheço dentro do processo da humanidade. Agora, veja, tem lógica isso que eu estou falando? Alguém quer defender a ciência convencional perante esse meu prisma, minha abordagem? A ciência convencional é uma das coisas mais burras que nós temos na face da Terra. No entanto, a gente deve muito a ela, senão a vida não teria essa folgança, fartura, tecnologia, uma opção de coisa que tem por aí. Mas veja, está cheio de besteira. Me deram agora aí uns dados da Blasto, um aparelho que então, até aqui no interior de Santa Catarina, etc. Mas aquele aparelho é muito bonito, etc., com processo de eletromagnetismo no corpo, mas ele tem coisa de vibrar. Esse negócio de vibrar o corpo demais torra as articulações, as juntas da pessoa. Esse povo não está falando nada disso lá. Então veja, mas é a burrice em cima da burrice. É a ciência convencional com a tecnologia fazendo uma coisa negativa. Está cheio disso. Olha os medicamentos, quanta besteira não tem. E por aí vai, por isso que eu acho. A ciência convencional é uma das bênçãos que nós temos nessa vida. E é uma das tragédias que nós temos nessa vida. É a ciência convencional que faz a tecnologia e é a tecnologia que mantém a guerra. Olha bem o processo da guerra. Tudo existe devido a isso. Agora, então, a apreensão sofisticada das realidades é muito importante. E é muita gente que não vê nada disso. Então esse povo precisa de acordar. A gente de vez em quando tem que falar alguma coisa, expor, mostrar como é que é. Binomiologia, página 31, segunda linha de baixo para cima.
o binômio interfisicalidade medíocre, extrafisicalidade lúcida. Então, veja bem, uma pessoa, às vezes, é igual aquela menina que eu conto lá no Projeções da Consciência. Ela era do movimento espírita e era uma interna de uma obra assistencial que a gente cuidava dela. Então, ela era totalmente abilolada aqui. Era oligofrênica, praticamente quase na condição de idiotia. Agora, eu jogava energia nela fora do corpo, ela saía e vinha comigo totalmente lúcida. Aí eu falei assim, como é que você se sente aqui em relação a lá? Não, lá eu não apito nada, né? Aqui não, cuidado comigo que eu sei mais do que você. Isso é a menina, para mim, a menina tinha 12 anos nessa ocasião, entende? Eu expliquei isso lá, alguma coisa disso, lá no Projeções da Consciência. Então vocês vejam, ali era intrafisicalidade idiota, e ela tinha uma extrafisicalidade brilhante, entende? Uma coisa impressionante, mas isso é exceção, tá? Vocês não vão pensando que todo mundo que está oligofrênico é assim, que não é. A menina era, porque não tinha jeito. Agora, a gente notava, coitada, que nos olhos dela, de vez em quando, brilhava assim, ó. Você notava que tinha mais inteligência atrás da testa, mas não saía nada. Não tinha, o cérebro não funcionava. Agora, foi um processo de parto muito forte. Agora, aqui. Essa interfisicalidade medíocre não seria uma manifestação antievolutiva? É lógico. Por que a gente fica na média se a média é baixa? Não é que a pessoa não fica nisso porque ela quer, que bobagem é essa? Raciocina. Isso é um rapaz de 15 anos está perguntando. Ninguém fica nisso porque quer. É o corpo que não atende. Gente, eu quero dizer para vocês que nós vamos ter aí um curso sobre amparadores com o professor Mário Oliveira, entende? É agora no dia 5 de fevereiro, não é isso? É isso mesmo. Hoje é 26, então é daqui 9 dias. É lá no discernimento e começa às 8h30. É um domingo. Olha bem isso aí. Vale a pena pensar. 5 de fevereiro é um domingo, né? É domingo mesmo. É. Então, olha bem que esse curso está aí. Eu peguei porque é a CIP que está promovendo o curso. Agora, outra coisa é o Programa da Iniciação Paracientífica. Está saindo também agora. Esse aqui não vai ser agora em fevereiro, não. Esse aqui vai ser em março, 17 e 18 de março. Agora, as professoras são a Regina Camilo e a Cristiane de Melo Aranda. Sabe, a Cristiane Aranda, ela está por aí. Ela não está aí agora. Mas o caso é o seguinte. Está ali. Pois é, tem um módulo temático, Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica, Programa de Iniciação Paracientífica. Você não quer falar alguma coisa? Que isso aqui eu faço muita questão desse. Fala aí alguma coisa. Como é que vai ser? Eu faço muita questão disso aqui, a gente já está falando com 2 meses de antecedência, para a turma se preparar. Coloca aí na sua agenda esse curso, por favor. Isso aí é muito importante. Então, professor, nós vamos abordar nesse módulo formas de comunicação e linguagem a partir da parasemiótica. Então, dos temas abordados, a semiótica da linguagem gráfica, processamento cognitivo na leitura, na escrita e na cópia, especificidades da leitura e escrita, anatomia e fisiologia do código gráfico, semiótica e lexicologia, neológica, neologística e a formação de palavras, comunicação gráfica e as dislexias, parasemiótica da leitura e escrita, campos interdimensionais da leitura e da escrita, registro gráfico e parapsiquismo, assistenciologia nos campos interdimensionais da leitura e da escrita, e por aí vai os temas. Então, a gente gostaria de fazer o convite, são apenas 30 vagas, e nós vamos ter também o laboratório de autoexperimentação com a oficina de campos interdimensionais gráficos. Vai ser nos dias 17 e 18 de março. Obrigada. Pode falar. Valdo, nesse caso que você citou aí dessa menina que você tirava ela fora do corpo, você falou que foi um problema de parto.
Quais seriam, Valdo, as possíveis causas de uma consciência que, pelo jeito bem assistida, ter ficado nessa condição? O caso é o seguinte, ela tentou tudo ajudar a mãe, mas a mãe estava muito perturbada, muito alterada. E outra coisa, com os hormônios da gravidez, o negócio piorou para a mãe. A mãe chegou a ter um eclâmpsia, mas ela se salvou. Agora, a menina ficou alterada devido ao processo. Agora, veja, a menina não era medíocre, mas ela não conseguiu superar, porque o processo é a mãe que manda, né? Não é o feto. Então, Nem sempre o feto consegue superar, entende? A força da gestação da mãe. Isso pode ser considerado, então, um acidente de percurso? Não, mas total. Não, digo assim, não foi assim, sabe, força de assediador, não foi uma coisa assim. Ela sabia que ia passar por isso, por causa da mãe. A mãe já vinha perturbada há muito tempo, entende? Agora, veja, eu acompanhei isso tudo, porque desde que se recebeu a menina na instituição, eu vi isso tudo antes. Entende? Certo. E na minha condição de médico, eu tinha liberdade de saber as coisas todas, tudo. Então eu fiquei com muita pena da menina, porque eu vi a aura. Você sabe, mesmo dentro da idiotia, a consciência pode mostrar o que ela é pela aura. A hora que eu vi a psicosfera da menina, eu falei assim, eu vou trabalhar com essa menina. Aí o tal mal me ajudou. Você está entendendo? Isso foi logo que eu estava... Foi na década de 60 isso aí. Entende? Mais ou menos por aí, foi mais ou menos isso. Não foi um caso assim de assédio grande, é um acidente, algo que questões de contingência. É que a mãe, com os hormônios da gravidez, ela piorou tudo. E você sabe, a intoxicação que dá nesse caso, que chegou a dar eclâmpsia nela, ela podia ter morrido no parto. Ela passou perto, mas não morreu. Agora, outra coisa, a gente procurou atender a mãe, mas consertar a mãe totalmente não foi possível, não. Agora, com a eclâmpsia, ela não ficou com sequela, com nenhum resultado negativo brabo, pior não. Mas ela já tinha muita coisa negativa. Era dela, da mãe. Agora, é uma pena, sabe? Agora, o que é engraçado é que, você veja bem, eu não estou brincando, aquilo tudo aconteceu. A menina fora do corpo, ela falou igual às outras crianças, sendo que ela tinha muita dificuldade de comunicação normal. Ela falou assim, lá eu não apito nada. Isso aí era expressão da meninada lá. Eu coloquei até no livro que ela lá, eu não apito nada, por causa disso. Então, que força que ela não tinha, mas aquilo era os glimpses, os lampejos, os vislumbres. É o cometa que passa, mas não fixa. Entendeu como é que é? Agora, isso é uma das coisas mais lastimáveis que tem. Eu não sei, depois eu perdi o destino, a orientação, do que aconteceu com a menina, se ainda está viva ou não. Agora, eu tinha a impressão que ela não ia viver muito, não. Pela situação dela. Valdo, esse caso ilustra bem o que você falou ontem do imponderável. Os amparadores planejam, a gente planeja. Não, no meu caso, há um planejamento, mas o imponderável. Meu nascimento foi isso. Se eu não tivesse cuidado, é que a minha mãe era equilibrada. Isso ajudou demais. Quer dizer que se tiver um sinergismo assim que predominante, não tem como segurar é um perigo. isso. O choque energético do parto, né? O parto, em vez de você partir, você chega. Às vezes parte mesmo, da cabeça da pessoa. Já é contraditório. Você parte a cabeça. Você vai embora. Já é contraditório. É um negócio bravo, não é fácil. Sabe que eu queria lembrar que o senhor me dissesse o seguinte, a Bíunia, naquele livro que Espero por Ti, quando ela nasceu, a mãe dessomou. Seria um caso, ao contrário desse que o senhor colocou aí, seria o caso da Roselaine não ter aguentado as energias positivas? Ela viu que não adiantava forçar. Então deixou a coisa caminhar. Sim, mas aí a patologia era da mãe. Tudo foi consciente. Serenão não brinca em serviço. Ele sabe tudo o que pode. Não tem. Eles deixam a coisa acontecer. Tinha a sua razão. Agora, o problema era para dar força para ela. É muita gente ajudando. Agora, o caso da Roselaine é porque tinha gente que devia a ela antes daquela vida. Isso por tudo apareceu. A monja ajudou por causa disso também. A cobrança foi no parto, então, da mãe. Pessoa, se ela tem uma coisa a favor, sai de baixo, aquilo pesa na balança, não tem jeito. Ela pode fazer ainda muita besteira, mas
Tem não. alguma coisa que ajuda. Né? Ela tinha coisa positiva do passado, é isso? Ah, entendi. Valdo, não era um caso de macrosoma, não, né? Dessa menina? Ah, da menina não. Não. Ela não tinha capacidade para isso, não. Eu gostaria Agora, de só que fazer tem uma que não pergunta. apitava. Aqui ela não apitava bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta naquela tabela que você faz a relação da lucidologia com a não lucidologia. Quando você faz a analogia entre a botânica e a extrapolaciologia e a zoo e a mental somatologia, eu não sei se o critério foi de levar em conta o fato de nós também sermos do reino animal e por isso com mental soma, na zoologia e na outra extrapolaciologia por ser O processo todo reino? aqui é o fitoectoplasma, é a A diferença lignina. de... Eu ainda falei com o Roberto, que está chegando de viagem aí hoje, né? Que eu falei que esse verbete eles escolheram em homenagem a ele, por causa da Dá um botânica e retorno da dele. zoologia. e no segundo também, porque na verdade nós temos um holossoma e dentro da zoologia nós estamos lá no mesmo reino, né? Eu acho que cabe bem mesmo O aqui, processo né? aí dentro, não tem jeito. Professor Agora, Valdo. São áreas não requintadas e há áreas um pouquinho mais já com requinte. Mas a gente tem que entender um pouquinho dessa não requintada para poder Esses entender um pouco da outra. pouquinhos a Né? gente vai começando a entender, que depois a gente entende os poucões. Professor. Professor, aqui em cima no ar. Sim. Continuando na tabela, eu estava aqui com o microfone esperando para perguntar. Para mim ficou, eu não estava entendendo. O item 1 da botânica, o item 2 da zoologia e o indigenismo, quer dizer, que o senhor está colocando. Indigenismo e a cosmoconscienciologia. O povo, por exemplo, dá muito valor para índio. Sabe? Eles deviam de dar também para os macacos, é a primatologia. Sim, mas existe todas essas ciências. Ok, Aí ela vai mas ser, eles não dão devido vai ser valor, sem né? lucidez. Agora, indigenismo, A gente tem que estudar. você Do sabe mesmo jeito que o que estuda é os que tem de bichos. bom no indigenismo? Tem uma coisa boa. O que tem de Chama-se bom? sensibilidade do mato. É a melhor coisa que eles têm. Agora, o mais está difícil. Tem que trabalhar muito ainda, é muito bicho. Peraí, É então, muita não tem- primatologia. Não Professor, dá. me desculpe, eu não estou entendendo, então. O que eu quero dizer é o seguinte: indígena não está evoluído, a besteira está fazendo tanta exaltação. Então vamos exaltar o gorila, o macaco também, uma opção deles. Sim, mas não Esse negócio, por existe... exemplo, de dar milhões de terra, deixar que eles tomam conta, aquilo também não está bom. Mas tem que dar liberdade para eles. Eles nasceram eram- lá, tal. Eles Ok. eram os Igual donos assim, os de macacos, toda a os América. gorilas nasceram lá, tem que dominar. Eles são os donos daquela terra, também tem que dar força para eles. Mas a Ok? gente não tem que estudar. Mas veja, isso não vale nada para nós. Dentro vale do nosso nada processo, vale muito pouco. O que nós precisamos é da consciência. Que índio que vai te dar isso? Então, a melhor coisa que o índio tem é justamente a parasensibilidade do mato. Agora, veja, eu passei por uma experiência dessa, que eu tive que decidir. A hora que o xamã me encontrou lá, eu era um rapazinho lá em Uberaba. Tinha 14, 15 anos por aí. Aí eu comecei a mostrar para ele os processos da minha energia, a situação toda. O homem ficou doido comigo. Eu saí com ele no meio do mato, fiz uma opção de experiência. Ele tinha uma força muito superior à minha. Agora, eu tinha mais conhecimento da minha idade do que ele, que eu tinha estudado mais. Desde os 4 anos, lendo aquele negócio todo. Então, o que se passa? Uma hora apareceu uma cobra, ele falou assim, não tem nada. Ele fez uma do mandrake. A cobra parou no ar. Ela ia dar o bote, ela ficou quieta. Eu vi, nós dois, no meio do mato. Então você veja, o homem era forte. Agora ele falou assim: deixe isso tudo, meu filho, que você é bom, você é dos meus. Vamos trabalhar junto o resto da vida, esquece o mundo. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, você tem toda a razão, mas é que eu tenho compromisso, tenho a família. Mas me deu a vontade de falar para ele: olha aqui, isso é a sensibilidade do mato. Eu tenho a sensibilidade do mato, porque eu andava no mato, desde pequeno. Era um negócio de ir no virador. Virador era o viradouro da máquina, da locomotiva. Então a gente andava. E tinha também uma matinha,
alguns quilômetros. Então a gente ia sempre lá. E o outro lugar era o Esbarrancado. Esbarrancado era um lugar que tinha um monte de buraco, com água, etc. Tal. Então eu fui criado nesse meio. A gente fazia, no quintal da minha casa, tinha uma casa de Tarzan, que é mais ou menos igual essa aqui, só que a minha hoje é requintada, essa que a gente tem. Mas cheio de árvore em torno daquilo, lá dentro tinha uma casinha e tinha as minhas malas com os livros, as coisas tudo lá dentro. Isso tudo era no quintal da minha casa. Agora veja, esse nosso xamã, fora de série. Outra coisa, ele devia ter, já naquela ocasião, uns 56 anos. Mas ele tinha muita ruga, mas era rígido, sabe? Uma pessoa da natureza mesmo. Agora, se sentia a energia dele. Eu acompanhei o homem por causa disso. Agora, eu virei para ele e falei assim, você não quer fazer o seguinte, você instalar seu campo por aqui. Aí eu vou poder te ajudar enquanto nós estamos aqui. Mas ele falou assim, eu não posso, eu tenho que viajar. Então ele atingia os negócios no meio das fazendas, tudo quanto era lado, ele não ficava lá. Agora o homem era bom. E outra coisa, ele era tido como um curador. Agora, tem vários nomes para isso. Eu mesmo tive parente meu, antes, que era desse tipo. Então ele fazia o negócio do problema de ver, dar o diagnóstico das coisas através de um objeto da pessoa. Ele era capaz de fazer isso tudo. É o responsório, é o responso que eles chamavam no interior. Esse xamã fazia a responsa. Agora, é daqueles que benze, etc., tal, desse tipo. Agora, é a parasensibilidade do mato. Uma beleza, mas isso é nível indígena. Outra coisa, eu sou da natureza, mas uma natureza estudada, com a zoologia, a botânica, não é um negócio apenas de instinto. Como é o rústico, grosseiro, rudimentar, primário. Valdo, Dentro desses xamãs aí é possível ter algum assim com parapsiquismo mais evoluído? Tudo indica que ele tinha, mas é que eu vi que pela idade dele, ele já não ia retroceder mais para pegar na estaca zero de novo. Ali não tinha mais jeito. Outra coisa, o homem já tinha conhecido o índio demais, fazendeiro demais, colono demais, mineradores demais. Ele falou que um dos lugares que deu mais trabalho para ele foi em mineração. E ele sabia dessas coisas, porque eu também conhecia por causa da minha terra, Estrela do Sul. Então ele sabia disso. Agora, por exemplo, ele não era aquele cara, igual que aconteceu na minha terra, que usava aquelas pedrinhas e colocava na sua perna. Vinha a taturana, queimava você, aquilo uma dor danada, não parava. Ele chegava com o negócio, colocava a pedra chupava, fazia a revulsão. Depois colocava no copo de leite, o leite ficava preto. Aí trazia mais leite, ele colocava de novo, chupava o negócio, colocava no leite e ficava preto de novo. Então ele tinha que arranjar mais leite. Ele não conhecia nada disso. Isso aí já era uma tecnologia dentro do processo da sensibilidade do mato. Essas pedrinhas de revulsão. Muita gente fazia isso. Mas eu soube de caso também que a pessoa é picada de cobra, vai lá o caboclo e dá um trato, cura, não sei, é possível, né? Não, tem uma opção de coisa, né? Tem vários nomes para isso, aquele negócio do pé da pessoa, tal, tem um nome feio, aquilo tudo as benzeduras e benzedeiras, isso tudo tem. Agora, do índio, às vezes, são muito sofisticados, tem muita sofisticação. Você sabe, eu quando fui a primeira vez sozinho para o internato, eu saí da minha terra, Monte Carmelo, entrei na Jardineira e fui para Uberaba. Na hora que nós estamos passando um determinado ponto lá que eu não conhecia, a Jardineira parou, entrou aquela porção de índio com a porção de lança, uns troços tudo na mão, e entrou na Jardineira e todo mundo ficou em pé, ninguém sentou. Eles andaram um trecho enorme e eles pediram. Eles desceram de novo, desceram no meio do mato. Não tinha nada, no meio do mato, desceram, foram embora. Agora, dentro da Jardineira, tudo em pé.
Eu sei que um deles ficou perto de mim, eu estava com um cheiro de erva, que era um negócio de doido. Eu devia ter tomado banho com alguma erva, estava num cheiro, você está entendendo? O cheiro não era nem bom nem ruim, mas chateava, porque... Agora, isso tudo dentro da jardineira. Isso era a minha terra, tinha índio naquela ocasião, isso é 1945. Entende? Tinha índio lá ainda, vivo. Depois disso, eu nunca mais vi nada. Foi a última vez que eu vi índio lá. Agora era índio mesmo, sabe? Tudo arrumado, cheio de coisa na cara. Esses xamãs, esses curandeiros, assim, fora de série, eles vão ter que fazer esse percurso pela intelectualidade para poder chegar a algum lugar? Porque se eles estão nesse nível tão primitivo... Eles geralmente não são assim. Eles são quase sempre pessoas que tiveram experiência anterior, do ponto de vista ocidental, assim dentro da ciência da época. Agora, eles vieram no meio para fazer assistência, porque às vezes eles erraram. Então, eles voltam para um nível grosseiro, rudimentar, para poder fazer uma assistência maior e ter lucidez, que é isso aqui, ó, o requinte da lucidez, cair em si, eles acordarem. Você está entendendo? Então, o assunto. Nesses grupos, por exemplo, então... esse xamã que tem aqui, que de vez em quando ele aparece para ajudar a Rose Garden, esse é desses tais. Ele é conhecido nosso, que agora eu já sei quem ele é. Ele é conhecido meu, é conhecido dela, é gente da Europa. Valdo, então essas personalidades, elas não regridem, mas elas estão num restringimento muito severo. São. Dentro dessa média, dessa população, geneticamente falando, socialmente falando. Quer dizer que tem uma regressão. O xamã quase sempre está resolvendo alguma coisa que ele errou. Ele é muito mais sério. lúcido do que ele consegue expressar. Ele desviou, às vezes, como um sensitivo, alguma coisa que fez. Entendi. Aí vem como chamar. Porque eles são surpreendentemente inteligentes, lúcidos, perspicazes, não parece nada Tem um fofoca amigo em relação meu que ao mexia grupo. lá com o processo de Umbanda e Quimbanda, Candomblé. Ele chegou para mim, perguntou a opção de coisa, começou a estudar. Aí eu virei para ele e falei assim: vem cá, se a sua consciência é pesada, que você fez muito desfacho para fazer negócio e colocou os direitos de uma consciência contra o outro, cuidado, hein? Você vai nascer como xamã na próxima. Eu avisei para ele. Aí ele começou a pensar, passaram uns dias, ele veio lá falar comigo. Eu estive pensando naquilo que você falou. Você sabe que eu acho que eu sou candidato. Eu depois não tive muito contato com ele, mas ele é candidato, quer dizer, ele fez besteira. Ele estava bem de vida, na ocasião que eu encontrei, mas eu não entrei em detalhe, né? O processo é dele. Mas agora então você veja, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Catimbó, esses troços todos que tem por aí. Pois é, eles vão entrar num processo de xamanismo primitivo. Vão entrar como índio daqueles bravos. Então, é lá naqueles índios que tem lá no norte do Brasil, lá, como é que é? Aqueles bravos lá, bem primitivos, aqueles que estão quase fechados, que começaram a ver através de uma foto tirada de avião. Na Amazônia tem aquelas completamente fechadas, aldeias fechadas. É ali que a pessoa vai nascer, você sabe, ali o negócio é primitivo. Professor. A pessoa vai ter que fazer muito esforço para isso, para chegar no requinte de lucidez. Você fala então que não vale a pena, que para nós é uma coisa secundária. Quando você diz isso, você quer dizer que vai resgatar no meio daquele povo. Vale a pena fazer assistência a eles, ok. Entendi. Mas não exaltar como se eles fossem o dono da terra. Essa turma de ecochato, por exemplo, coloca os índios como se fossem os descobridores do cosmos. Sábios. São os redentores. Puros, sábios, os mutemas do cosmos. Que é isso? É besteira isso. Então, índio não vai dar nada para a gente. A turma da ciência é ignorante do jeito que eu estou falando. Pensa bem, índio. Eu não estava falando aqui da ciência convencional, como é que fica? Com isso eu não estou dizendo que nós somos o supra-sumo da Terra, os mais inteligentes, os gênios do cosmos. Não. Mas nós temos uma coisa. Nós pensamos, raciocinamos, temos alguma lógica naquilo que nós falamos. Como é que é isso? E outra coisa, eu me sinto muito bem do jeito que eu sou. Quase sempre melhor que esse povo todo que eu estou falando. Dentro de mim,
com o que eu faço, eu estou muito mais feliz que a maioria deles. Agora, aí é um processo de vida íntima, processo deles, eles têm que ver isso, entende? Por exemplo, a gente vê logo que eu estou melhor pelo seguinte: eu tenho geralmente muito mais bom humor do que esse povo todo. Esse que eu discuto, esse povo todo. Tudo é um cotoveloma danado, cheio de problema. Então, estão carregados de coisinhas. Eu não tenho isso. Agora, sou do debate, sou da discussão. É necessária, da discussão que nasce a luz. Quando a Itaipu deixa. É isso. É o problema, é o caminho. Sobre o desabamento dos 3 prédios que aconteceu no Rio de Janeiro, ocorre alguma assistência extrafísica? O que acontece extrafisicamente após uma catástrofe dessa magnitude? Como ocorre o encaminhamento dessas consciências que acabaram de morrer? Não, aí se faz a assistência possível. Cada um recebe aquilo que merece. A relação entre a labilidade parapsíquica e a síndrome do estrangeiro, você quer falar? Faz favor. Quando junta a fome com a vontade de comer, aí a situação é mais séria. Mas vejo que sim, porque o estado emocional da pessoa que passa pela síndrome é um conjunto de processos patológicos. Então ela fica muito mais predisposta à instabilidade parapsíquica. Tanto ela recebe influências de guias amauróticos, guias cegos extrafísicos, assediadores e também mensagens dos amparadores. Mas por estar nesse estado emocional lábil, quer dizer, transitório, ela não consegue distinguir, portanto, acaba tendo uma série de esforços desperdiçados. Vejo conexão, sim. O requinte da autolucidez está intimamente ligado às distinções pensênicas complexas, ou ainda o exercício lógico e prático dentro das situações temáticas complexas. O termo complexidade, em fatologia terceira linha, caberia o acréscimo: as observações complexas e claras sobre as linhas do pensamento. Não, pode pôr, mas o processo todo é o seguinte: as observações que nós estamos falando, claramente tem que ser as mais requintadas. Não há dúvida sobre as linhas de pensamento. Isso aqui é o ideal. É assim que a gente caminha com o processo. Em binomiologia, página 31, quarta linha, poderia explicar o binômio intrafisicalidade medíocre? Isso aqui eu já falei. Né? Eu acabei de falar aí agora há pouco, né? Mas é outra pessoa, sabe? É o mesmo assunto, mas é outra pessoa. Há alguns dias eu enviei um relato a respeito de alguns problemas na minha família. Como era grande, me disseram que seria entregue ao senhor depois da tertúlia. Poderia comentar alguma coisa sobre isso? Olha, geralmente quando me dão depois da tertúlia, se eu vejo que é coisa para falar aqui, eu venho e falo outro dia. Agora, possivelmente, se eu não falei, é porque eu coloquei na TENEPS. Estou inscrito no Balanço Existencial 2012. Sou bem casca grossa. Não tenho parapsiquismo. Procuro praticar o EV sempre que lembro. Quando ele lembra, essa aí está ótima. Não percebo quase nada da TENEPS. Gostaria de poder contatar o meu amparador da TENEPS. O senhor pode ajudar? O que posso fazer para adiantar para o Balanço Existencial 2012? Ele é um homem, tem 52 anos, não tem dupla e é obeso. E é tenepsista há 2 anos em Curitiba, está falando aqui embaixo. Então o problema todo é o seguinte: balanço existencial, quando é que vai ter o gosto? Quem é que vai falar para nós? Você fala? Explica aí tudo para ele. Durante a semana ele falou que está inscrito no balanço existencial. Quando é que vai ser? Vê se é esse. Do dia 18 ao dia 23 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, no período do Carnaval. Que é daqui um mês. E depois do balanço, tem também o curso do professor Hernande Leite sobre paracirurgia. Também tem um acoplamentário especial sobre proexologia. Então, se ele puder passar a semana aqui e participar de todos os cursos. Escuta, eu só te peço o seguinte: faça o EV e continue com a TENEPS, que você vai chegar a ter contato com o seu amparador. Tem gente boa que está olhando você. Agora, ó, você está cuidando da sua obesidade, né? Isso é importante, porque ninguém quer que você vai dessomar prematuramente. Vamos dar um jeito. Outra coisa, você já viu gordo que interage 100 anos? É a coisa mais difícil que tem. A maioria são os magros.
De modo que precisa de olhar a obesidade, não pode brincar com isso. Pode falar. Relação. Alô? Está ouvindo? Parece que não tem nada. A relação entre o requinte da autolucidez, a redação de Nelver Pons e a matematização do estilo do autor. Se existe alguma relação nesse sentido com o requinte da autolucidez? Tem, porque tudo isso é um processo. A autolucidez, ela puxa para si, para a consciência, tudo aquilo que seja bom e que seja prioritário. Então, se você colocar prioridade, isso tudo aí que você está falando tem prioridade. Então, é lógico que uma coisa puxa a outra. É o óbvio. Não tem por onde escapar disso aí, não. O que é bom é o seguinte, a autolucidez, ela vê, antes de tudo, a prioridade evolutiva da pessoa. Isso é o que importa mais, do ponto de vista teático. Não fica só na teoria. Não, eu sei que é isso. Não, eu tenho que vivenciar isso. Isso é que é importante. Não é só ficar na teoria, teorético, mas sim vivenciar. A coisa toda é o pragmatismo, a vivência, a praxis. Pode falar. Professor, voltando à questão do xamã, nessa hipótese dele ter tido já uma vida mental somática mais desenvolvida, uma vida anterior, essa é uma condição que pode ser generalizada para os índios de modo geral? Não. A maioria de índio é gorila mesmo. Consciência. É bugre. Bugre. O processo todo é esse. Não vai nessa, não. Ok. Tem gente que não tem saída. Agora, por exemplo, existem as exceções. Eu não sei se você sabe daquele caso do grande cara que era um antropólogo que esteve aqui na América do Sul. Agora, eles estavam examinando o processo selvagem no meio do mato quando viu que os índios foram embora da aldeia e deixaram uma criança, de qualquer maneira, largada. Eles desprezaram a criança. Era uma menina, praticamente recém-nascida. O cara, então, o que fez? Pegou a menina, levou com ele para a Inglaterra, criou a criança, ela entrou na faculdade e se tornou cientista igual ele. A capítulo. Quer dizer, capiche? Como é que você quer? Você entendeu? Entendi. Quer dizer, olha só o processo que aconteceu. Aquela criança, é lógico, era uma consciência avançada, não era índio igual aos outros. Agora, o melhor da história, por que ela foi deixada lá, né? Olha só, como é que antipodia, o contraponto negativo, agora, no caso, favoreceu a criança. Então, os índios, eles são consciênsulas, com desenvolvimento... A maioria é consciênsula. É o que eu falo, uma boa parte, tem jeito. Com desenvolvimento... Agora, você acha a consciênsula no Brasil, tem muita gente que não é índio. E você acha, e nos outros países também. Eu já vi consciênsula em New York. Gente que tinha nascido no estado de New York. Pois é, e outra coisa, branco, tipo nórdico, europeu, mas a cabeça... Aí nós fomos examinar, seria alguma coisa de parto? Seria uma microcefalia, alguma coisa da família? Não tinha nada. É a consciência mesmo que é daquele jeito, acabou. Então nós temos que reconhecer que essas coisas existem. Mas no caso dos índios, eles estão com um desenvolvimento, os índios é porque uma vantagem, né? Um trafor que você colocou. Agora, é lógico que no meio deles pode ter gente igual a moça que virou cientista lá, a menina. O senhor colocou como trafor a sensibilidade do mato, né? Então, eles estão num caminho de um desenvolvimento do N. A sensibilidade do mato, eu tive noção dessas coisas muito pequeno, devido ao meu processo principalmente em retrocognição. Então, o povo vinha, falava comigo, aparecia o povo que vinha na Rede Mineira de Viação, na Estrada de Ferro, e a gente conversava sobre isso, eu queria saber daquilo tudo, porque eles viam que eu estava procurando jornal, tudo sujo no lixo. Aí, vinham as pessoas conversar comigo. Mas por que, meu filho? Você gosta de ler? Gosto. Você não tem livro? Eu falei assim, tenho. Mas e os seus livros? Não, eu já li tudo. Está tudo riscado.
Já li tudo, está tudo lá. Mas eu quero ler mais, eu quero saber das notícias, aqui já não tem, então eu quero saber. Aí a pessoa fala assim, o que é que você se interessa, que você quer estudar mais? Aí eu falo assim, fenômenos. Aí sim, mas que fenômeno? Por exemplo, é ver os espíritos, ver a situação, saber como é que é isso. Aí eles começavam a fazer o exame. Falaram assim, olha, você precisa encontrar os xamãs. Aí falava, aqui perto de Monte Carmelo tem um lugar aí que tem o povo que tem xamã lá no meio. Então começava a falar, é os curandeiros, o povo que faz responsório, faz os responsos. Fala assim, não, esse negócio de responsório eu sei o que é. Pessoa também que é benzedeira, eu sei o que é. Tinha uma opção de coisa que eu já sabia. Então eu vi isso muito cedo, perto de mim. Agora, na minha família, tinha um cara que fazia o responsório. Eu já contei o caso dele aqui. Ele recebia muita gente. Então, uma hora, aquilo começou a fazer assim, chamar muita atenção, porque era muita gente que ia atrás dele na fazenda. Então, o que eles fizeram? Apareceram os caras e falaram assim, vamos dar um truque, fazer um truque nele. O que fizeram? Arranjaram um monte. Eu sei que parece que eram 14 objetos. E no meio dos objetos, em vez de colocar, eram 13 pessoas, e um deles era o cachorro da casa. E eles não falaram nada. Agora, o cachorro que eles colocaram era um negócio que estava de pendurado na coleira. Parecia ser de gente. Vocês estão entendendo? Como se fosse uma joia. Uma joia assim, quinquilharia. Você está entendendo? Como diz aqui, bijuteria. Colocaram aquilo tudo, os 14, e levaram com 3 pessoas para ver o que o cara ia falar. Aí ele pega uma por uma e vai dando. E os caras anotando. Agora, no fim de tudo, ele pegou aquilo que era do cachorro e falou assim, agora, ó, isso aqui vocês precisam ter cuidado, porque ele vai morrer se não tiver cuidado. Ele tem 42 BR, não pode tirar tudo de uma vez, senão ele vai morrer, que ele está fraco. Igualzinho aquele médico que fala, ainda não pode fazer a cirurgia, tem que esperar um pouco, porque tem que ir devagar, tem que fazer uma segunda sessão, alguma coisa. Aí os caras tudo taparam a boca, ninguém falou mais nada do sujeito. Aumentou mais ainda o povo que ia atrás dele. Mas daí uns tempos ele dessomou. Agora o homem era um perigo. Esse caso do cachorro, todo mundo espalhou. Minha família conhecia a história, o povo tudo conhecia, sabia do negócio. Aquilo foi terrível. Não dava para saber nada. Aquilo ali não tinha saída. Isso é que chama responsório. Entendeu? O que você queria? Eu ia voltar no caso da menina essa que virou cientista. Isso teria sido um desvio de ProEx, por exemplo? Ela teria nascido lá para ter uma vida com aqueeles índios aí, e eles acabaram aí tem umas ela. coisas que a gente tem que começar a pensar. Né? Eu não sei, porque eu não examinei o caso, eu nunca vi. Mas o caso é o seguinte, você tem que estudar os índios e uma coisa muito séria, não é a pessoa que ressomou a menina, não. É o cara que pegou a criança. Como é que fica isso? E outra coisa, ao que me consta, não adiantou nada aquilo para ele, não. Eles continuaram tudo assim, antropólogo daquele jeito até morrer. Véio. Ele não descobriu nada, não foi ver nada de outras coisas, não se interessou por nada. Só que tem, que a menina índia virou cientista. Pois é, mas é estranho, mas ela teria nascido lá. Você veja, de um ponto para outro, ao nível dela de lucidez. Essa pode ser. Agora, isso é lógico. Isso aí é exceção, né? Eu acho que não é todo mundo assim. Uma outra coisa, tudo depende da criação. Todo mundo sabe disso. A infância que manda nisso, por causa da mesologia e a criação em casa. Então, vamos entender. Todas as crianças que foram criadas por lobo e por outros bichos, elas não se tornaram adultos comuns. Normais, nunca conseguiram ser, e quase sempre morreram mais cedo. Então você veja, o negócio aí, se a menininha tivesse sido criada por lobo, poderia ser que fosse morrer mais cedo, não ia desenvolver nada. O processo todo tem que ver a criação, a educação, a instrução que ela recebeu na Europa. Mas ela não teria nascido lá para ter um convívio com os índios?
Não seria essa a programação? Para mim, eu não sei. Tem várias hipóteses aí que você tem que colocar. Né? Mas eu acho que não pode deixar o cientista de lado. Aquilo também foi alguma coisa para ele, para entender. Que aquilo ajudou, pelo menos, o processo da antropologia dele. Professor Valdo, com relação a isso, o senhor falou, para entender melhor essa condição da consciência, né? Eu trabalhei uns 4, 5 dias em uma aldeia do Guarani, Caiová, em Mato Grosso do Sul, ensinando matemática lá para os índios e uma amiga minha ensinando português. Matemática ou aritmética? Aritmética, obrigado. Sistema de numeração. Obrigado, assim eu entendo mais. E daí? Só que eles eram, em relação aos nossos alunos daqui, eles eram ativos, eram inteligentes, eram normais, assim, né? Lógico. E motivados e tal. Já não eram tão primatas. Agora, o que eu percebi lá é que, assim, eles tinham uma organização social, assim, bem diferente da nossa, até certo ponto tinha algumas coisas interessantes, mas, assim, a tradição deles é que mandava em tudo. Isso que acaba com a pessoa. Aí a minha pergunta é assim, como é que a gente identifica uma consuência assim? É na lógica dela, no raciocínio, como é que a gente sabe que uma pessoa é consciência? Não, ali você tem que ver o nível de agudez sobre os conceitos básicos da vida. Da vida. Da existência. Quais os conceitos que aquela pessoa tem. Porque às vezes ela tem fundamentos, princípios que ultrapassam aquela média. Isso é muito comum. É assim que a gente vê que é mais evoluído lá no meio da bicharia. Não, porque lá tinha umas pessoas... No meio dos hotéis. Porque lá o jardim zoológico. Tinha principalmente os mais novinhos. Eles se destacavam, assim, eram bem destacados, assim, do raciocínio, da agilidade, da criatividade, de tudo. Aí eu fico pensando, assim, porque eu acho que tem a ver com a questão da educação. Agora, muita gente que está enrolado de vida passada. Então, você sabe, os afins se atraem. Tem muita coisa atrapalhada nisso. Agora, não fica pensando que a pessoa só ressoma no meio dos índios porque é um vencedor. Não, a maioria são perdedores. São perdedores. São losers. É porque fizeram besteira, por isso estão lá no meio. Não, porque é uma vida muito difícil. A mesma coisa entre nós. Observa bem onde é que você nasceu, como é que foi, isso aí tudo. Você é vencedora ou é loser, é perdedora? Isso tudo é importante. Eu, por exemplo, eu nasci num lugar muito primitivo, ok. Mas a gente superou aquilo tudo. De um modo ou de outro, a tranco e barranco, olha só, eu superei o negócio todo. Eu, da minha parte, a minha mãe superou um monte desse povo todo lá. Como é que fica? Então, se de ver isso, é onde você nasce e o que você faz. Por exemplo, o meu pai criou algumas coisas atrapalhadas, ele não conseguiu superar tudo, entende? Agora essa tribo que eu também fui, eles já estavam mais civilizados, assim, já andavam de bicicleta, já usavam roupa, eles já eram da cidade praticamente, né? Eles, contíguos assim da cidade. Então não pode comparar também, né? Hoje eles estão na base de computador, né? Os índios todos estão usando computador. Então. Porque computador é coisa de índio mesmo. Eu acho. Está cheio de gente doida aí por causa da internet. Valdo, para você ter uma ideia, tem um curso agora, acho que é em São Paulo, que eles estão fazendo com o ábaco, sabe? Para melhorar desempenho de memória. Não. Tem índices assim, altíssimos de... Daqui a pouco eles vão voltar a comer com a mão, não é isso? Não, mas o ábaco... Só falta agora comer com a mão. E a pessoa melhorando o desempenho de memória, melhorando o desempenho do problema senil, da senilidade... usando aquele instrumento lá dos chilenos. Ok, não, tem um monte de instrumento, pode ajudar. Agora aqui, daqui a pouco eles estão usando pauzinho, vão jogar fora os garfos. Isso é atraso de vida total, tem paciência. Eu sou, por 100% favorável à opção de coisa da China, mas não a tudo. Eu tenho minhas restrições, calma lá. Não vou no bico de qualquer besteira, ok? Não, o ábaco para começar a ensinar... Pelo menos aquilo que eu conheço, não sou tão burro até esse nível. O ábaco para ensinar o sistema de numeração até que é bom. Ajuda muito, que a pessoa entende o que é o sistema de numeração. Mas olha, não adianta. Ficar toda a vida com ábaco... Não adianta. O meu negócio é fazer as contas de cabeça.
O processo todo é bistunto, mais a bobagem. Professor, bom, tem uma dúvida, que o senhor falou uma vez numa tertúlia sobre a língua inglesa. A língua inglesa, o quê? O idioma inglês. A língua selvagem. Sim, o senhor falou que a língua influi a maneira de pensar de um povo. O alemão tem uma língua riquíssima e é avançado. O inglês tem aquela língua bárbara. Aí eu queria saber por que essa discrepância. O português é uma língua muito rica e o Brasil é um país muito atrasado. E os Estados Unidos é uma língua pobre com um avanço científico muito grande. Mas isso aí tem outras influências. A língua não é tudo. A língua é uma parte, ela faz a unidade daquele povo. Que parte? Mas não resolve, em matéria de civilização não resolve. Mas que ela Se fosse assim, a língua alemã, que é tão bacana, não teria feito todas as duas guerras do século XX. Qual foi o povo mais atrapalhado do século XX? Adivinha? Eu estou na dúvida se foram os comunistas ou os nazistas. São os alemães. Não, são os alemães. Os comunistas mataram mais gente. Quem fez o negócio todo foi o Hitler. Agora, gente, existe um documentário que fizeram sobre a Eva Braun. Eu não sei se alguém aí já viu esse documentário. São só os filmes que ela tirou numa câmera de 16 milímetros enquanto estava lá na vida dela com Hitler. O negócio é de uma tristeza, mas de uma tragédia que dá pena a gente ver. Ela viajava para a Itália e o povo se matando e com os processos todos de campo de concentração, aquela coisa toda, entende? Sacrificando os morticínios, o holocausto, tudo isso. O Hitler arranjou a casa para ela, para a família dela, dos Browns, para ela se divertir. E tudo, eles gostavam demais de criança e gostavam demais de jardim com cachorro. Aquilo o tempo todo da vida era aquilo, era a diversão. É um negócio impressionante a gente ver como é que o povo fica bilolado. O negócio é impressionante esse documentário da Eva Braun. Eu que não dava valor para os negócios dela, eu olhei o negócio ontem, com calma. É impressionante. O que ela filmou com a câmera de 16 milímetros naquela ocasião. Agora, tem as bobagens todas, os caras todos do Hitler, o Himmler, rindo, cheio de vida, o cara que mais matou gente. E tem pequenos comentários sobre o filme lá, que os caras colocam. Inclusive tem um que é o brasileiro, que falou, para falar em português, tem lá também. Mas agora, isso é impressionante, a gente vê o que é a natureza humana, o que é a consciência das pessoas, como é que fica. Agora, a família da Eva Braun aparece tudo quanto é jeito. E o Hitler aparece em tudo quanto é tipo de roupa, condição, etc. Tal. Eu nunca vi filme nenhum, nada dele, nem livro com fotografia do jeito que tem nesse filme. Agora, uns 85 minutos do negócio todo mostrando a situação toda. Agora, é lógico, o fim eles não mostram, porque já não tinha mais nada. Mas agora mostra... A Eva Braun entra nos navios que eles arranjavam para ela, a recepção de um cara do Faruque, lá não sei de quê, mostra lá o processo do castelo, onde eles moravam lá, que vocês sabem que era um negócio no meio da montanha, muito sério, o Bengor, aqueles negócios grandes dele. Então isso explica tudo. E a turma da família. O Hitler, que gostava demais de criança e de cachorro, ele tinha uma cadela. Então mostra a cadela dele, o processo das crianças. Ele gostava demais de criança. Outra coisa, beijava tudo quanto era mão de moça que aparecia. Era a dignidade dele, entende? A educação. Agora, tem ele vestido de tudo que vocês pensarem. É a primeira vez que eu vejo aquilo. Ele todo imponente, vestido na intimidade, com os negócios todos do jeito que era. Uma coisa impressionante. Agora, o negócio começou a piorar lá, segundo o filme, o que é que ela fala, foi quando eles tentaram matar o Hitler. Que aí a mão esquerda dele começou a dar problema e o ouvido, ele perdeu os tímpanos, por causa do barulho da bomba muito perto dele. Ali, tudo começou a degringolar. Agora, lá é engraçado que eles fizeram a tradução dela falando que a guerra com a Rússia não ia bem,
que os soldados alemães não estavam preparados para o inverno. Foi lá que o negócio começou a derrocada toda. Agora, ela falou inocentemente com as coisas. Agora, ela procurava ficar longe do processo da guerra. E tinha uma verdadeira paixão pelo homem. É impressionante, gente, a gente vê o processo feminino na coisa. Tem a irmã dela, tem o casamento da irmã. Estava todo mundo se matando, sabendo que a guerra ia acabar com tudo, e a moça casou. A irmã mais nova dela casou com um grande cara lá do nazismo. Entende? E depois, esse povo tudo suicidou. Mostra lá o Goebbels, tem a mulher, né? Ele tinha 5 filhos. A mulher envenenou 5 filhos e suicidou em seguida, e ele também. Então, lá pela Santa Espada, todos esses, a maioria deles, suicidaram, quando chegou em 1945. Alguns deles não. Foram lá em Nuremberg, passaram 20 anos na cadeia, depois foram soltos. O cara morreu anos depois, livre, sem nada. Tudo desse povo. Um deles era aquele Speer, que eles chamam também de Speer, que esse é o cara da construção, daquelas coisas todas. Esse aí viveu muito tempo. Mas é impressionante, eu estou só falando, se alguém interessa pelos processos para estudar o que é a Segunda Guerra Mundial, esse documentário da Eva Braun, vale a pena ver. Viu? Sou casada há 8 anos, tenho 32 anos e meu marido 33. Ele é uma pessoa de bom coração, mas tem o vício de julgar na internet. Há 3 anos descobri que ele também via pornografia online e quase separamos. Fui procurar terapia de casal e estamos nela desde então. Ontem descobri que ele teve recaídas com a pornografia. Minha autoestima como mulher está muito baixa por causa disso. Quase não conversamos mais, pois todo o tempo livre dele é em frente ao computador. Ele me disse que não iria mudar, que todo homem é assim, portanto continuaria vendo pornografia. Todo homem é assim, é? Senti forte energia assediadora. Estou me decidindo a separar dessa vez. Não sei o que fazer para ajudá-lo, apesar de saber do assédio. O que fazer nesse caso? Continuar junto e tentar ajudá-lo ou ir cuidar de minha vida longe dele e procurar uma dupla? Vale a pena continuar com alguém que assume que não vai mudar? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você não está falando se tem filho. Se tem filho, a coisa muda. Agora, se não tem, a melhor coisa que você faz é o seguinte, fala com ele que eu preciso ser internado para melhorar. Internado com um psiquiatra, olhando a situação dele, para ver se ele melhora. E dá um ultimato. Eu te dou até o mês de abril. Se você não tomar providência, nós separamos. É uma saída. Se não tem filho. Se tem filho, olha lá o que você vai fazer. Agora, se o cara é desse jeito, ele já desprezou a mulher. Amanhã ele pode bater nela. Aí vem a lei da Maria da Penha. Então, o melhor é tomar providência agora. É assim que aparece a lei da Maria da Penha. Vem pesquisando sobre retrocognição e questiona a situação com enorme número de consciências hoje na Terra. A tendência é a vida de consciência de outro planeta? Não, a tendência é vir o povo que está na Terra mesmo, que é muita gente. A média era, até 1950, de 9 por 1. Atualmente eu não sei como é que é. Tem anotado e auto-pesquisado e tem sensações fortes com astronomia, Egito Antigo e, mais recentemente, as europeias. Consciências de outros planetas que se aproximam têm maior requinte de lucidez ou cada caso é um caso? Olha, vamos ver daqui uns tempos, né? Quando elas chegarem para cá, o que a gente vai ver? Vamos ver. O curso de imersão consciencioterápica na OIC ajuda a criar neossinapses neuroniais que alteram o padrão bioquímico cerebral para melhor, curando as psicopatias quando presentes. Como tais patologias possuem relação com distúrbios bioquímicos cerebrais, o EV ajudaria a regularizar essa homeostase bioquímica, especialmente pela volicionina? Sim, é uma das saídas. Olha o EV e tudo que diz respeito à energia, que sempre vai ajudar você. O senhor falou nos índios que eles estão pouco evoluídos mais, e os maias, e as pirâmides dele. Sim, mas aqueles tinham já uma nação já constituída, eles já tinham alguma coisa. Mas veja, o que restou deles? A inteligência não era tão grande, porque não conseguiu sobreviver. Então veja, não era assim tão inteligente. Como é que é isso?
Ainda sou jejuna, porém pretendo crescer muito e poder ajudar as outras pessoas. Estou atravessando um momento delicado de minha vida. Acredito tratar-se de crise de crescimento e os meus trafares e os trafares alheios vêm me incomodando demasiadamente, especialmente em relação à minha mãe, que de uma hora para outra modifica seu jeito, passa a não falar comigo, tornando-se fechada e melancólica. Como posso fazer para ajudá-la? Pois isso me machuca muito. Como é possível detectar uma pessoa é psicopata? Pois acredito que ela é. Não há dúvida, ela deve estar com depressão. Você tem que arranjar um psiquiatra para ela, coloca ela nesse sentido. Se ela está do jeito que você está falando, que ela modifica o jeito, não fala com você. Isso é tipo da personalidade psicopática. Às vezes até esquizofrenia, preciso de ver. Tornando-se fechada e melancólica. Isso é depressão. Olha bem o que é que pode fazer do ponto de vista psiquiátrico. Você já está dando o diagnóstico aí. Só já explicitação da personagem. Quem é que está aí que nós ainda temos ainda uns minutos, não é isso? Temos 10 minutos. O que é que está mal parado aí nessa situação do requinte da autolucidez? É que parece que hoje está todo mundo selecionado, todo mundo veio, é a turma da autolucidez, não é isso? Cheio de requinte, não é isso? Tá certo? Professor, na efeitologia, na página 31, o último item está escrito os efeitos inesperados do requinte da autolucidez. Você podia falar aqui que são esses efeitos inesperados? Efeitos inesperados do requinte da autolucidez. O caso é o seguinte: você, por exemplo, às vezes, você está trabalhando dentro de uma linha de conhecimento. Já faz muito tempo. Um dia dá aquela lampadinha lá do doutor, o professor Pardal na sua cabeça. É o estalo de Vieira, aparece na sua cabeça. Aí você vê aquela lucidez maior. Aquilo cria um problemão. Vai dar uma porção de renovação na sua vida. Esse é o efeito inesperado do requinte da autolucidez, que é o estalo de Vieira. Uma inspiração que o amparador deu, alguma retrocognição que você teve, você está entendendo? Aquele lampejo exato, pronto, pontual, certinho, isso tudo é. Está claro? Escuta uma coisa, queria te perguntar uma coisa. O seu nome, o sobrenome é Modenese, né? Quer dizer que você, por isso que você é uma máquina, você já tem um modem em você, o próprio nome já está mostrando. Você já pensou nisso? É de Módena, dizem que é de Módena, na Itália. É de Módena? É. Módena, eu tive em Módena, na Itália. Meu bisavô era um... eu tive lá, eu conheço a área toda. Vieram da Europa e vieram para Belo Horizonte. É um povo granfino, você sabe, é o norte é diferente do Arlindar. Ele é do sul, é da... Dizem que era dos caras... Dizem que era dos caras mais ricos de Belo Horizonte, meu bisavô. É dos mais avançadinhos que tem na Itália. Mas a família, quando junta, assim, meus tios, eles ficam num campeonato... Eles estão muito, assim, instáveis. Fazer quase um campeonato de grito lá, para ver quem grita mais alto. Quando eu era pequeno, eu achava isso engraçado. Hoje eu acho que está muito mente macacoide. É engraçado demais. Mas, professor, sobre autolucidez, eu tenho um ano já que eu fico antes de dormir perguntando. Antes de dormir eu sempre falo assim, estou projetado ou acordado? Aí todas as semi-projeções que eu tive foi tudo por projeção para o sonho, por autolucidez do sonho. Eu percebi que eu estava sonhando no onirismo e desejava me projetar e eu acordava. Você teve muitas projeções assim? Poucas, mas a maioria tudo só os braços e as pernas, e quando eu vou tirar a cabeça dá aqueles estalos, aqueles sons intracranianos, e às vezes eu vejo um monte de gente em cima de mim praticamente. Aí eu queria saber o que eu posso fazer para aumentar a autolucidez durante o sonho. Eu já te falei, o que é que eu falei para você centralizar? É ver. Esse é o caminho. Não tem outra dica, não? Não, essa é a única.
O mais é o seguinte, é você virar consciência livre. Também ajuda bastante, segundo o que me consta por aí. Esse negócio de consciência livre é meio esquisito de imaginar, né? A pessoa não tem mais braço nem perna. Você é o modem. Então você tem que tomar conta disso. Você é uma máquina. Veja se você amplia essa lucidez. Mas agora, centraliza na energia, que é o que você precisa. Eu fico imaginando. É aquilo que eu te falei. Você vai passar um mês sem pensar nos aparelhos. Vai pensar só na energia consciencial do EV. E fazer o EV no você horário vai diferente. melhorar. Não há dúvida que diferente, vai. Né? Senão, para fazer. Não, você vai alcançar um nível que você ainda não teve. Pensando em EV. Não precisa. Se você ficar o dia e noite nisso, você vai longe. Sem precisar fazer. Nós chamamos isso de fundamentação do conceito, dentro da teática. Então, o que se passa? Isso aí dá a você a vivência que você precisa. Agora, você pode, pega um mês e só cuida disso. Vai pensar fazendo ou só pensar? Não, é vivenciar. Fazer os dois ao mesmo tempo. É que às vezes... Agora, ó, esquece seus papéis, seus livros, tudo isso. Você não pode falar sem parar. Outra coisa, ficar calado. Só falar de EV. EV. Se alguém chegar perto de você, você fala em EV. Aí eles vão ficar saturados de EVs. Então, isso é que chama saturação com as energias conscienciais. Isso ajuda demais. Eu posso falar uma curiosidade aqui que eu percebi aqui agora? Que a gente tem que fazer nossas auto-experiências, né? Aí eu fiz, quando chegando aqui, aqueles pensamentos que eu tinha raiva de alguém que fazia comigo, eu tento fazer experiência assim, lembrar das pessoas que fizeram mal e ficar com raiva dela, que eu não consigo ter aqueles pensamentos de raiva das pessoas. Tem alguém, o campo aqui, eu acho que impede isso. Não, o campo aqui, se você fizer isso, você vai se sentir excluído. Vai ser uma peça fora, uma carta fora do baralho. Mas eu só fiz por experiência para ver como é. Você agora vai sentir um corpo estranho, você vai ser um corpo estranho aqui dentro. Agora eu vejo que era assédio, provavelmente era assédio. É lógico, você ainda tem dúvida? Eu tenho quase certeza. Não, olha, mas ainda tem, de vez em quando eles aparecem. Essa noite a gente compareceu aí no serviço com 2 deles aí. São amigos dele. Amigos de quem? Seus. Cada um pior do que o outro. 2 homens. Pode me falar um pouco? A gente se separou. Isso era mais ou menos 3h30 da manhã. Pode falar um pouco o que aconteceu? Falar o que eles falavam de mim? Por que eles os caras são o seguinte: os caras têm uma aparência de europeus, tipo italiano. São 2 homens. Um deles é muito bem apessoado, parece um galã do cinema italiano, está entendendo? Agora o outro não, o outro já é abatido, com uma certa idade, tudo isso. Agora os 2 com energias péssimas. Agora, os amparadores pegaram e levaram, mas tudo é o seu caso. E por que porque ontem nós fomos trabalhar para te ajudar. Isso foi vida passada nossa? Minha? É lógico. E por que eles estavam aqui? Seu, mas eu acho que... Olha aqui, o chefe, Rodrigo, tem umas coisas da sua família nesse meio. Você precisa examinar. Esse povo está falando é a família. Foi aí que eu vi que o seu nome tem Modem. Foi eles que falaram. Você sabe, o nome dele é Modenese. Então, que é de Modena. Agora, o que é que se passa? Modem é aquele negócio da computação, Modem. Modem. Então, se ele é modem desse jeito, a gente entende o que é que ele é vidrado com máquina, essas coisas. Eu fiz mal invenção. a eles? Eu fiz mal a eles? Não, deve ter coisa brava, né? Eu acho que não foi feito mal a eles, não. Vocês juntaram e fizeram besteira junto. Não sabe quando foi? Não interessa, eu não sei. Também, né? Pô, mas isso deve ser nesses últimos 300 anos. Não é coisa muito antiga. Às vezes nem foi na última vida, né? Foi de outra. Pode ser na retrasada. Mas e por que eles queriam? O que eles queriam comigo? Atrapalhar só? Chupar suas energias, acabar com você. Estão muito mal intencionados. Agora não. Eles foram levados. Vamos ver se vai melhorar. A turma trabalhou muito com eles aí. Vamos ver o que se encontrar com eles, eu falo que eu perdoo eles. Não, eu já falei, já perdoaram. Você já perdoou todo mundo. Ele já perdoou. Vamos nessa. É claro, né? Agora, ó, nós agora vamos partir para outro programa aqui agora. Valeu, obrigado, hein? Obrigado. Concentra aí. Obrigado. EV, hein? Lembra disso? EV.
Negócio seríssimo.
Vou te contar, hein? Com vocês não dá nem vontade de parar. O campo está tão forte, você sentiu aí como é que está? Impressionante aqui. As energias de vocês. Olha, gente, observa bem esse povo que está aqui, esse trio que está aqui, ó. A hora que precisar de energia, vocês apelam para esse povo, ó. Tem 3, ó. Mas o que você sentiu? Eu senti, na verdade, um trabalho muito intenso no meu energossoma e muito ligado ao cérebro, bastante ativação do globo ocular, né? Com bastante intensidade. Sim. E o frontochakra, né? Então, bastante ativação, e a impressão que eu tive é que estava... Você tem feito muito acoplamentário? Não. Seria bom fazer. Porque isso está mexendo, mostra que você está em desenvolvimento. Seria bom intensificar isso. Eu fiz o acoplamentar vai te ajudar. Eu fiz energossomática no domingo e também foi muito forte isso. Pois é. Porque se começou a bater aqui no campo, isso mostra que está em desenvolvimento. Você não está em forma ainda. Sim. Precisa de dar um jeito. Sobre o front chakra. Então isso foi até um certo ponto. Comecei a perceber como se fosse um rotor, assim, né? Em intensidade para a formação do campo. Fluxo alternante, né? Até estabilizar esse processo, e a impressão que eu tive é que era um trabalho no meu cérebro mesmo, né? Que estava limpando, enfim, fazendo uma triagem ali. Você está sentindo bem agora? Muito bem. Então tá. Ô Cris, e você, como é que fomos? Eu percebi a formação do campo assim desde o início e já numa intensidade gradativa de energia. Eu senti a energia circulando assim numa forma como se fosse uma espiral ascendente, principalmente na minha cabeça, e num movimento também circular aqui e expandindo assim para todo o ambiente. E muita energia saindo principalmente do meu lado esquerdo, que esquentou muito, um ectoplasma saindo aqui do meu ouvido esquerdo. E no início apareceram na minha tela mental algumas cenas assim de guerra e tudo, mas eu pensei, porque o Gustavo está aqui, não sei. Não tem nada a ver com ele. Tem nada a ver com ele, né? Eu sei. Mas assim, mais antigos, o pessoal não sei, mas algumas cenas bem rápidas surgiram, mas muito forte, muito forte. Mas ele agora é do para-direito, que significa mega fraternidade. Agora, assim, próximo da metade para o final, que eu percebi uma intensificação cada vez mais crescente do campo, professor Walter. Você está sentindo bem, então, agora? Eu estou. Então, tá. Agora, como é que está a nossa nave, capitânia? Foi bem tranquilo, bem pacífico, a gente sentindo essa movimentação. Teve um momento que presta atenção na tela mental. Eu estou lendo muito sobre guerra, né? Porque eu estou escrevendo militância política. É por isso que está aqui. Então, mas aí não veio. Agora, é engraçado que foi você que convidou ela, né? Foi. Foi ela? Então tá. Ele convidou as duas. Então tá certo. Professor, mas foi a tranquilidade, a cabeça expandida, mas sabe, o joelho nem está doendo, os dois joelhos que não estão parando. Deu assim uma cura. Hora. Agora eu já vou sair numa boa. Tá bom. Eu agradeço muito vocês. Foi um banho de loja aí para mim também.
foi aí, Hans? Bom, em primeiro lugar, queria dizer que estou muito alegre de estar de volta, em ter retornado aqui à minha família consciencial e senti muito trabalho no fronto e sentimento assim de mega fraternidade, em paralelo com uma sensação de muito trabalho pela frente nesse ano de 2012, muito trabalho e me disponibilizando aí para somar energias e força aí. Agora estou mais calmo, estou mais tranquilo. E você, como é que foi? Foi muito bom, foi um presente da gente. Você acha que o para-direito está funcionando nesse campo? Acho que sim. Eu também tive essa sensação de muito trabalho pela frente e senti muita energia, tive uma alegria também de estar aqui, de que valeu a pena a gente, todo o nosso esforço, esse momento. Essa e as energia é a energia do Hércules mesmo, é ele mesmo está aqui. É muito intensa. Agora, é muito intensa, é muito forte, intensa, mas ao mesmo tempo é suave, alegre, boa. Eu me sinto bem com isso. A mega euforização é um fato aí no caso. Através da energia. A gente sente direitinho. Você está sentindo bem agora? Estou ótimo, estou muito E bem. você, como é que foi, Malu? Olha, minha cabeça inchou bastante. Ah, é? Quase que estalou por dentro o córtex mesmo, né? Como se entrasse ar. Entrou ar por todo lado, passou inclusive nas cavidades aqui, a cabeça inteira. Senti olorização aqui, desse lado, não sei explicar, mas vejo mais como medicação mesmo, uma coisa balsâmica, assim, diferente. Muita formação de ectoplasma dentro da boca, então parecia que tinha que soprar para poder aliviar um pouco. Muita. E aquele tremor na mandíbula que dá quando começa a sair pela boca, né, até os lábios aqui. Uma sensação ótima. Então tá bom. Fora de série. Quando vocês quiserem, vocês podem aparecer de novo, que eu estou aqui. Viu? Tá bom. Muitas graças. Valeu. Obrigada a você. Alô? Professor. Sim. Professor aqui. Desde que eu cheguei, eu fiquei muito focado, viu que era o Montesquieu ali, e fiquei curioso para saber qual era, o que ele tem a ver com o grupo da Conscienciologia. E vários temas que surgiram se relacionam a ele, a questão da perspicácia intelectual. Ele, de certa forma, superou também a condição de interiorose, que ele nasceu, né, e viveu no interior, e tinha uma sofisticação intelectual. Ele escreveu um texto com cartas persas, com uma crítica bem aguda a clero, monarquia, Paris e tudo mais. E os dois, eles também foram, de certa forma, prenúncios, no caso do Cromwell, a Revolução Gloriosa, e do Montesquieu, a Revolução Francesa, né? Eu queria entender, assim, de alguma maneira, como é que eles se relacionam com a CCCI. Não, o caso todo é o seguinte: a CCI aqui, ela tem um popurrí, é uma mistura de gente, tudo quanto é lado. Então você tem que ver isso. Agora, são as pessoas de mais, vamos dizer, os macróbios da terra, os zerados, aquele povo que são os velhinhos, que já quebraram a cara de tudo quanto é jeito, tiveram muita experiência. Uma boa parte da turma aqui toda é isso. Agora, são pessoas versáteis e polivalentes, e que têm uma porção de coisa para ser feita mesmo, desenvolver uma série de trabalho, porque estão aqui para isso. A maioria já tem autoconsciência dessa realidade. Agora, com o processo ou relação às raízes do passado, tem de tudo quanto é jeito aqui.
Uma das coisas sérias, nós viemos para Foz, só aqui a cidade tem 75 tipos de etnias, modalidade de etnias. Isso mostra o processo nosso, a relação que a gente tem desse universalismo, desse generalismo de contato, de convivialidade. A nossa convivialidade é que a tendência é ser urbe et orbe, quer dizer, wide world, entende? Tudo grande. E é o que a gente percebe aqui. Agora, o que é engraçado é que hoje, desde madrugada, eu vi o processo do Hércules. Ele trabalhou com as coisas, trabalhou com ele, que é de origem mesmo italiana. Vocês vieram, tinha gente italiana. Você veja, o Renzo é nome italiano. Não é isso? Pois é. Tem isso tudo, a gente tem que perceber, tudo tem sua razão de ser. Entende? Agora, a turma também escolheu hoje esse tema aí da lucidez. Vamos fazer força. Também tiveram alguns consegues da equipe da Veronesa, né? Também que tem relação com a Itália. Pois é, essa semana estiveram aí. Agora, hoje foi mesmo o Hércules que estava. Ele estava comigo lá de madrugada. Eu estava escrevendo umas coisas muito sérias. Aí eu parei 2 vezes com ele, com o trabalho, para a gente ver. Agora, esses 2 que apareceram que eu falei eram mesmo italianos. Estavam até falando italiano, a gente via direitinho. O mais velho estava danado da vida ainda com as coisas e tal. Mas eles levaram os 2. Esse aí eu acho que eles vão ser bem encaminhados agora. Agora aqui, a energia que estava aí estava saindo daqui, mas eu não sei para onde foi, nem o que aconteceu, não. Professor, antes de começar o segundo campo, na hora que o senhor estava conversando com eles, falou do Hércules, isso aqui, o homem chegou para arrasar, jogou energia aqui que inundou, que não foi brincadeira. Ele tem muita facilidade com o processo de energia, entende? E é ele mesmo que estava atuando diretamente. Foi ele que trouxe os 2 italianos de madrugada. Agora, que tem relação lá com ele. Porque esse nosso amigo, ele é dos tais que escreve para cá 2, 3, 4, 5 vezes todo dia. Agora ele veio pessoalmente, é a primeira vez que ele veio. Então, eu já conheci a opção de caso dele por causa das perguntas dele. Tem aí, são dezenas de perguntas que ele já fez de questionamento. Professor, eles são com os réus, eles vão ser ressomar outra coisa? Ou... Eles são mesmo assediadores brabos. E o que vão fazer com eles? Coisa antiga. Agora, eles estão encaminhados agora, vamos ver se eles vão agora melhorar com a situação. Vão ressomar ou eles não vão ser soltos, não? Se te ver, o que vai dar? Né? Eles não vão ser soltos depois disso, assim, não? Ele está com medo já dele. O problema não é esse. Não precisa se preocupar com eles, não, porque isso aí está bem caminhado. Soltos se estiverem pensa agora no resto. Ainda. Agora pensa na sua família, porque o que eu vi tem relação com o processo da sua família. Você não pode me dar um outro detalhe, não? O que é que a sua família faz em matéria de profissão? Eu não quero saber mais nada, não, só isso. Meu pai e minha mãe? Não. As personalidades principais da sua família, quais são as profissões deles? Bom, meu pai é engenheiro, minha mãe é desbradora, meu tio são engenheiro, meu avô era tudo é engenheiro civil, mexia com ferrovia, trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte. Meu bisavô, como eu disse, veio da Itália. Dizem que ele tinha amigo mafioso da Itália. Eu não tenho muito detalhe. Está começando a explicar. Quer dizer, a turma do Arlindário. Dizem que um parente foi assassinado numa barbearia na Itália por causa da máfia. Eu não tenho muitos detalhes, não. Ah, sim, meu bisavô uma vez... começando a explicar. Meu bisavô uma vez, quando tinha 18 anos, uma pessoa deu um tapa na cara dele. O cara pegou uma arma e matou a pessoa só por causa disso, meu bisavô. Quer dizer que é gente do sangue quente, daqueles que batem no peito. Oi? Não entendi. A turma que bate no peito, os italianos. Que você falou que é meio macacódio. É isso que as informações que vêm à mente agora. Por exemplo, no meio deles lá tem alguém que fala porca la Madonna? Porta elevador? Não. Eu não sabe não conheço. Você não sabe o que é, já é alguma coisa. Não. Essa turma da máfia. Meu tio é um alcoólico,
foi desonesto com a família toda. Meus avós morreram, ele ficou 10 anos na... Pois é, agora para frente você vai abençoar todos eles. São ótimos, todos santos. Perdoa todo mundo e deixa para lá. Cuida da sua vida com EV. Não fico me preocupando com eles, não. Assim, essas coisas, não. Então tá. Agora veja, o que é engraçado é a questão de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Os italianos de Belo Horizonte são fáceis, né? É complicado. Mas lá, amá-lo. Era. Mas vamos ver se melhoramos, não é isso, Arlindo? O que você acha, Arlindo? A sua turma, Arlindo, está visitando Belo Horizonte você. Tem uma colônia italiana. Entrar no seu território. Belo Horizonte tem colônia italiana grande, tanto que o Cruzeiro lá era a Palestra Itália, esse time Cruzeiro. E esse pessoal torce para o Cruzeiro, não é isso? Eu não tenho nada que me conheça. O que é que você falou? Não, antes de você falar uma banana aí para o assunto, o que é? Eu não me preocupo com futebol também, não. Eu sabia que não era nada, eu imaginava. É que o meu bisavô foi um dos fundadores. Quer dizer que é o Palestra Itália, é isso? Ele foi um dos fundadores do Cruzeiro. O Cruzeiro era o Palestra Itália. Então, meu bisavô foi um dos fundadores do Cruzeiro, Palestra Itália. Para por aí, não fala mais nada não, porque senão daqui a pouco nós vamos ver os processos todos. Daqui a pouco ele vai chegar na Sicília. O Palmeiras de São Paulo se chamava Palestra Itália e o Cruzeiro também. Com a guerra tiveram que mudar de nome. Foi, eu sei disso. Você sabia que eu também nasci em Minas Gerais, só que não foi Belo Horizonte. Sim. Tá ligado não? Alô? Agora, viva a Itália, abaixo o Mussolini, certo? Professor, eu ia falar, Jarbas aqui, eu ia falar o meu sobrenome, o Durso, também eu vou é de Minas e também é ligado, assim, o Dorso, o original era D''Orso, também tem ligação com máfia lá na Itália. Né? Você E aí tá o tronco vendo, é mineiro. O Rodrigo está cheio de parente aqui. É só mexer que começa a dar mau cheiro. Aqui, é só começar a mexer que a gente começa a sentir o mau cheirozinho da máfia. Olha só, hein? Tutti buona gente, tá certo? Será que é mesmo? Tutti. Mas então por aí, então, nós estamos começando a entender como é que são os oriundes, os oriundi. Tá certo? Estou falando italiano aqui, porque senão... Cadê o nosso amigo Eucádio? Não está aí, ele precisa estar aí hoje. É o Derroso. Eu não sei se meu bisavô tinha ligação com a máfia. Parece que ele tinha conhecido. Né? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ok. Ele gostava do Frank Sinatra? Aí a família, muita gente gosta do Frank Sinatra. O Frank Sinatra tinha ligação com a máfia siciliana. Total, o grupo dele todo. E eu conheci, né, gente dele, né? Ainda teve esse. Eu conheci nos States, em Las Vegas. Sammy Davis Jr., Gene Martin que era totalmente italiano, sem vergonha que era um negócio, total, o Gene Martin, mas era um galã, tinha uma força presencial danada. O Peter Tal, que era da turma dos Kennedy, pois é, eu vi esses caras, esses três aí que você falou, vi assim, ó. Agora o Sam De Juma, eu conversei com ele tudo. Esse era um artista, esse era o maior deles. Agora, desse povo todo, o Sam Davis Jr. foi o maior artista que eu vi, um dos maiores artistas que eu vi. Lá em Las Vegas, o show que ele dava lá, foi uma loucura. No fim, ele acabava um show em cima da mesa.
cantando e mostrando as coisas, sapateando, fazendo o diabo. O homem era homem. Ele era 20 homens num só. Mudava tudo. Uma feiura total, mas uma energia resplandecente. Isso era o Sam Davis Jr. Não, mas o caso, o Jim Martin é que esse parecia que ele tinha nascido lá no Rio. Tinha toda a manemolência carioca. O homem é terrível. Agora é tipo italiano, né? A Itália está cheia de carioca. A Itália parece que os carioca vieram de lá, né? Isso é que os caras falam. Os carioca vieram da Itália. Dominada pela máfia Vegas, máfia siciliana. Hoje não sei, mas houve uma época. Hoje a máfia está por todo lado. Vocês vejam, vocês estão aqui. Isso que é coisa mais séria. Agora, gente, eu agradeço muito a boa a intenção de vocês. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 119 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 52 votos presenciais e 2 votos online. Teremos hoje os recados da Pilar sobre o curso Dupla Evolutiva, a Neida sobre o programa Verbetografia, Viviane o curso Prática da Tridotação na INVEX e o Geraldo sobre o curso Amparadores. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós do programa Amigos da Enciclopédia estamos convidando você, teletertuliano, e a você que está visitando a Cognópolis Foz nesse período de férias, para se tornar um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, associando-se ao programa Amigos da Enciclopédia. Você vai ajudar a dar a sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a manutenção dos ambientes do holociclo, da holoteca, todos os custos, as despesas de manutenção, e também aqui do tertuliário, a transmissão das tertúlias diariamente via internet. Tudo isso é mantido pelos associados do programa Amigo da Enciclopédia. A gente convida você a se tornar um associado, é muito fácil. Você liga no 45 35 26 52, que é a recepção do SEAEC, e faz sua inscrição com cartão de crédito em poucos minutos, é muito rápido. Ou também pelo site www.enciclopediaconscienciologia.org. E você concorre no dia 5 de fevereiro aos prêmios do mês de janeiro, que são um livro de Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, um curso de energometria patrocinado pela CIP, que vai acontecer em maio, 2 vagas nos cursos oferecidos pela IAC em fevereiro, a dupla evolutiva na prática, 11 de fevereiro, professores Wagner e Nancy, e para a tecnologia e para a ecologia no dia 12 de fevereiro. E também uma vaga no 10º balanço existencial, patrocinado pela PEX, de 18 a 21 de fevereiro. São todos prêmios, vão sortear para aqueles amigos que tiver com sua assinatura em dia, estiver ativo, aqueles que tiver adesão também nesses dias. Nós ficamos à disposição e agradecemos a todos. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o convite para a dupla evolutiva na prática. É um curso que os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato estarão ministrando em fevereiro aqui em Foz. Ele tem dia 11 de fevereiro. E será um curso destinado àqueles que estão buscando um relacionamento de dupla, né, para compor uma dupla, ou estão se relacionando a 2, querendo obter maiores resultados evolutivos. Quero acrescentar também que o professor Wagner Alegretti dará também um curso chamado Para Tecnologia e para Ecologia, um estudo profundo e inovador sobre a dimensão extrafísica. Esse curso será no dia seguinte ao anterior, que é dia 12 de fevereiro. Os interessados em obter informações e fazer inscrições podem dirigir-se ao site brasil@iacworld.org ou o telefone código 45
8404-5923. Obrigada. Boa tarde a todos. A PREIC de Verbetografia, em parceria com o CAEC, informa aos interessados que o programa Verbetografia, segunda edição, que ocorre de 23 a 26 de fevereiro, logo após o curso Balanço Existencial, está com poucas vagas. Então, quem ainda não realizou a sua inscrição e tem interesse em participar da Cápsula do Tempo, escrevendo verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, aproveite essa oportunidade. O horário vai ser das 8h30 da manhã até as 11h30. É um curso intensivo, né? E à tarde, das 15 às 20 horas. Informamos também que estão disponíveis no site da Tertúlia 3 aulas que são gravadas e que possibilitam a quem assiste ter uma visão temática a respeito das abordagens que são mais prioritárias em relação à enciclopédia. E também podem auxiliar na escolha da definição dos temas. É importante que as pessoas que participam do Verbetografia já tenham um tema pré-definido. E as pessoas que estão participando do balanço da semana da Maxi Proex podem aproveitar estes tempos também para participar deste programa Verbetografia e já sair daqui com o seu verbete escrito. Para maiores informações, entre em contato com o CAEC ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Olá, boa tarde a todos. A Sinvex convida todos aqueles interessados em desenvolver a tridotação consciencial a participar do curso Prática da Tridotação na Invex. É um curso sem pré-requisito que vai acontecer após o balanço existencial de 23 a 26 de fevereiro. Nós teremos nesse curso também o estudo da biografia do Juscelino Kubitschek, juntamente com o autor do livro, Alexandre Nonato, que escreveu uma biografia sobre o JK. Nós teremos também parte de desenvolvimento do parapsiquismo com o professor Mário Oliveira, que fará dinâmicas parapsíquicas com os alunos. E teremos também dinâmicas para desenvolver a comunicabilidade. Maiores informações na recepção do CAEC, no telefone 45 3525 2652 ou no e-mail da Sinvex, contato@sinvex.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a participar do curso Amparadores, que vai ser realizado no dia 5 de fevereiro de 2012. Esse é um curso que visa esclarecer vários questionamentos. Entre eles, quem são essas consciências? Como eles atuam? Qual é a sua função? Qual a diferença entre guia cego e amparador? Anjo da guarda é amparador? Por que o amparador tem interesse em investir no amparando? Revezamento, amparando, amparador. Vai ser um curso realizado pelo professor Mário Oliveira. Local, discernimento, sala da CIP. Inscrição no CAEC, telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigado a todos. E para amanhã teremos o verbete Natureza Intermissiva, a especialidade Intermissiologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.